Meu nome é Junico Antunes e eu sou CEO da Produtare Consultores Associados. Hoje vamos tratar com vocês de um tema relevante, que é a determinação dos gargalos de produção em sistemas de produção reais. Esse é um tema particularmente importante e relacionado com os debates que estão embasando a teoria das restrições, por exemplo. E nós vamos tratar especificamente da relação entre o Índice de Rendimento Operacional Global, Eficiência dos Equipamentos, o OEE, com a definição precisa, com a definição científica destes gargalos de produção. Inicialmente, gostaria de contar uma história. Na verdade, como diz Taiichi Ohno, como diz Karl Popper, na verdade, a aprendizagem se dá num processo contínuo de tentativa e erro. Nós estávamos a trabalhar, naquela época, um trabalho que foi feito numa determinada empresa, eu estava trabalhando com o André Seidel, especificamente, estávamos analisando uma célula de manufatura, composto de uma série de máquinas, um torno na entrada da célula, algumas outras máquinas, uma brochadeira também, que constituía a célula. E nós estávamos interessados em estabelecer a produção global dessa célula, e para isso resolvemos e precisamos ver qual era o gargalo dessa empresa. E tínhamos, à época, a ideia de que o gargalo era a operação mais lenta do sistema, né? E, evidentemente, existe uma série de pessoas, como nós achávamos na época, de que realmente a operação mais lenta de um sistema, com várias máquinas, iria determinar o gargalo de produção. Se isso é verdade, e a operação mais lenta era a brochadeira, nós deveríamos constituir estoque antes da brochadeira. Por quê? Como as máquinas que vêm antes da brochadeira, na célula, tinham velocidade maior, ou seja, tempos menores de produção, era de se pensar que você teria um gargalo nessa brochadeira e, portanto, um estoque, um work in process, um estoque em processo imediatamente antes dessa brochadeira. Ocorre que no mundo real não se constituía esse estoque ao longo do tempo. Então, nós analisamos para ver se os tempos que estavam tomados estavam corretos e verificamos que os tempos, de fato, estavam corretos. Então, há de se precisar alguma coisa está ocorrendo, né? Que, evidentemente, não se forme estoque antes da brochadeira, que era o gargalo. E quando há, evidentemente, uma divergência entre a teoria e a prática, entre a teoria e o que nos diz a vida empírica, nós precisamos analisar muito bem a nossa teoria, porque a vida empírica está lá, são os dados e fatos. Constatou-se que não se fazia estoque antes da brochadeira, que era a operação mais lenta do sistema. Então, começamos a quebrar a cabeça em relação ao tema. E tivemos uma ideia de recorrer à teoria, recorrer ao mecanismo da função produção, que diz que existe a função processo, que é o fluxo de materiais no tempo e no espaço, né? E, portanto, esses materiais é que consomem demanda do posto-trabalho, e as pessoas e equipamentos, né? Que são responsáveis pela função operação, ou seja, são responsáveis pela capacidade da máquina. E resolvi trabalhar conceitualmente para fazer uma análise. Aí chegamos a uma conclusão interessante. Vendo que a capacidade de uma certa máquina, o tempo global que eu disponho na máquina, vamos imaginar 10 horas, multiplicada pela eficiência da máquina. Se a eficiência for 50%, eu tenho 5 horas de disponibilidade. Já a demanda é um somatório de tempos de processamento vezes quantidade. Então, se eu só tiver um produto, né, e esse produto levar 1 minuto no gargalo, e eu tiver 300 minutos de 300 de quantidade produzida, eu terei 1 minuto de produção de uma peça, vezes 300 peças, eu terei 300 minutos. E aí ficou claro a ideia de que, na verdade, nós estávamos equivocados. Por quê? Porque, na verdade, a operação restritiva é aquela que a capacidade de produção é menor do que a demanda.
E a capacidade de produção, ela depende do tempo vezes a eficiência. Portanto, se eu tenho uma disponibilidade muito grande, mas a eficiência é baixa, a capacidade da máquina é pequena. E isso tem que ser confrontado com os tempos de produção vezes quantidades. Então, às vezes, uma operação tem um tempo mais lento, os produtos necessitam menos tempo, mas como a eficiência desse gargalo é uma eficiência muito baixa, a capacidade cai muito. Então, muitas vezes, quem determina, ao fim e ao cabo, as restrições dos sistemas é exatamente a baixa eficiência dos equipamentos. Então, na verdade, eu tenho que confrontar a capacidade, são os tempos vezes a eficiência, na verdade, com a demanda, que é os tempos de produção vezes quantidades. E, portanto, existem 4 elementos para determinar o gargalo, e não somente os tempos mais lentos. O tempo total de produção da máquina, 10 horas, 14 horas, 16 horas, 8 horas, a eficiência dessa máquina, que varia de 0 a 1, e confrontar essa capacidade com a demanda, que é igual ao tempo de produção vezes a quantidade. E daí, pessoal, desenvolvemos um mecanismo bastante simples, com uma visão determinística, que evidentemente depois pode melhorar com modelos probabilísticos, que a gente chama de planilha de capacidade e demanda. E nessa planilha de capacidade e demanda, que nós podemos tratar com mais detalhes no outro vídeo, é possível determinar cientificamente aquele lugar onde a capacidade é menor que a demanda, pode acontecer de 2, 3 postos de trabalho terem valores negativos, então o mais negativo de todos será, muito provavelmente, a restrição do sistema, será, então, o gargalo de produção. Ou seja, a eficiência global é muito importante para a determinação dos gargalos de produção. Para uma leitura mais atenta do debate de capacidade e demanda, nós sugerimos o capítulo 7 do livro Uma Revolução na Produtividade, escrito por mim, pelo Altair Klippel, pelo André Seidel e pelo Marcelo Klippel, que nesse capítulo número 7 vai tratar com detalhes como você constrói a capacidade de demanda e todos os elementos de gestão derivados dessa capacidade de demanda. A título de término dessas nossas breves considerações, é importante considerar, vejam que a eficiência global dos equipamentos, o Índice de Rendimento Operacional Global, o OEE-TEP, que é desmembrado do IROG em OEE e TEP, é um elemento de mensuração fundamental em engenharia de produção. Determina um conjunto enorme de questões. A utilização dos ativos, a gestão da capacidade de demanda, influencia na análise de custos, influencia nas ações que precisamos tomar para colocarmos o TPM, a manutenção produtiva total, em ação. Então, preste atenção na importância de levar em consideração do Índice de Rendimento Operacional Global para a científica e correta determinação dos gargalos de produção nas suas empresas. Até o próximo vídeo.